Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Carnes avícolas, predominantemente de frango, vêm liderando a produção mundial de carnes. Liquidez está lenta no mercado do boi gordo, com agentes negociando apenas quando há maior urgência para compra ou venda. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informa seu novo boletim semanal de embarques de grãos. Exportações brasileiras de milho devem somar 32 milhões de toneladas nessa temporada. Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade da contribuição sindical rural. Você estabelece metas? Você planeja e monitora os seus negócios? Você administra o seu tempo? O agronegócio está começando. De acordo com o mais recente documento, o Food Outlook, da Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, as carnes avícolas, predominantemente a de frango, ela vem liderando a produção mundial de carnes. E neste ano, a sua produção deve corresponder a quase 40% do total previsto. O avanço das carnes avícolas fica mais claro ao se comparar as previsões atuais com os dados consolidados de 10 anos passados. Nesse período, o volume total produzido aumentou mais de 16%, passando de 259 milhões de toneladas para 302 milhões de toneladas. 43 milhões de toneladas adicionais. Porém, a principal contribuição para esse aumento, 2/3 do adicional observado, ela veio das carnes avícolas, cuja produção aumentou mais de 32%, enquanto a de carne suína aumentou perto de 11% e a de carne bovina não chegou a 5%. Mantidos nos próximos 10 anos, os mesmos níveis de incremento registrados entre 2007 e 2017, a carne suína cerca de 1% ao ano, carne avícola perto de 3% ao ano e a carne bovina menos de 0,5% ao ano. Em 2027, a carne avícola corresponderá mais de 44% da produção mundial, a suína por cerca de 36% e a bovina pouco mais de 20%. É provável, no entanto, que até lá a participação das aves seja ainda maior. A liquidez está lenta no mercado do boi gordo, com agentes, empresas negociando apenas quando há maior urgência para a compra ou venda. Conforme pesquisadores do CPEA, frigoríficos acreditam em queda de preços no curto prazo, enquanto pecuaristas tentam evitar uma maior pressão sobre as cotações. E dentro desse cenário, valores bastante distintos têm sido relatados, principalmente por causa das diferenças de escalas de abate dos frigoríficos. Entre os dias 7 e 14 de junho, no entanto, o indicador do boi gordo, Esalq, BMF, Bovespa, recuou 1,8%, fechando a R$ 127,00 na última quarta-feira, dia 14. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reportou agora seu novo boletim semanal de embarques de grãos e os números da soja vieram ligeiramente acima do esperado. Na semana encerrada em 15 de junho, os Estados Unidos embarcaram 275 mil toneladas da oleaginosa. Isso contra uma expectativa de 160 a 240 mil toneladas. No acumulado do ano comercial, os embarques de soja dos Estados Unidos já somam, ainda segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 51 milhões e 800 mil toneladas. O total fica bem acima do mesmo período do ano passado, quando os embarques somavam 44 milhões de toneladas. Os Estados Unidos embarcaram também 1 milhão e 200 mil toneladas de milho, contra 1 milhão e 72 mil toneladas no mesmo período do ano passado. Assim, o total embarcado em toda a temporada já chega a 46 milhões e 600 mil toneladas, contra pouco mais de 32 milhões do ano passado, nesse mesmo período.
E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens para a maioria dos municípios de Goiás. Nós vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do nosso estado. Porangatu, 34 a máxima e 18 a mínima. Campos Belos, 33 a máxima e 22 a mínima. Séries, 31 a máxima e 13 a mínima. Lusiânia, 28 a máxima e 16 a mínima. Jussara, 32 a máxima e 20 a mínima. Anápolis, 28 a máxima e 16 a mínima. Acreúna, 31 a máxima e 18 a mínima. Quirinópolis, 28 a máxima e 17 a mínima. Jataí, 28 a máxima e 14 a mínima. E Ipameri, 29 a máxima e 12 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que as exportações brasileiras de milho devem somar 32 milhões de toneladas agora nessa temporada. Supremo Tribunal Federal, STF, reafirmou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade da contribuição sindical rural. Você estabelece metas na sua empresa? Você planeja e monitora os seus negócios? Você administra o seu tempo? Daqui a pouquinho, nós voltamos já. Segundo uma nova projeção do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, as exportações brasileiras de milho devem somar 32 milhões de toneladas agora nessa temporada. E esse número representa um aumento substancial em relação ao ano passado, devido à melhor produção da segunda safra, que é majoritariamente voltada para a venda externa. E segundo o relatório desse órgão americano, os preços baixos tornam o milho brasileiro mais competitivo e o país está buscando ativamente novos mercados. As exportações estão se beneficiando nos programas de leilões domésticos, já que os produtores não sentirão a pressão para armazenar seus grãos e à espera de melhores preços, e os comerciantes podem comprar milho brasileiro barato. Além do apoio oficial, o Departamento de Agricultura americano aponta como fator determinante de incentivo às exportações o enfraquecimento do real frente ao dólar, devido ao aprofundamento da incerteza no cenário político brasileiro e econômico também. Para a temporada 2017-2018, as exportações deverão permanecer estáveis no patamar de 30 milhões de toneladas, desde que as condições climáticas não apresentem nenhuma adversidade excepcional. Eu vou conversar agora com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa. Josué, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos vocês. Tudo bem, Josué? Tudo bem. Pois é, Josué, como é que está a situação dos hortifrutis? Subindo ou descendo? Descendo, despencaram. Despencou agora, Josué? Despencou geral. E parece que é nível nacional isso aí, né? Sim, é um cenário hoje de nível nacional. Os outros mercados também de Ceasa estão numa situação difícil de preços baixos, né? É bom lembrar que essa despencada de preços não é para você, consumidor, não, hein? É para o produtor. É bom a gente deixar bem claro, porque lá no supermercado, às vezes até na feira, a situação é diferente da situação lá da Ceasa com o produtor, correto? Correto. Certo. Isso significa dizer o seguinte, que mais uma vez o produtor está assim... Sendo prejudicado, né? Sendo prejudicado levando e começando a trabalhar no vermelho. Levando a pior nessa situação toda, né? Josué, a gente sempre comenta aqui o seguinte, inclusive já demos até essa ideia e vamos falar novamente, que quando você compra lá na Ceasa, tá certo que você tem que comprar no atacado, você tem que comprar em caixa, tal. E você não vai comprar uma caixa de tomate para levar para casa para 2, 3, 4 pessoas. Mas você pode formar um grupo de pessoas e fazer compras lá na Ceasa, que você vai economizar no mínimo 200 a 250%, né, Josué? No mínimo. E você fez um levantamento, né, Josué? O quilo de um produto lá na Ceasa e 1 quilo de produto no varejo. No varejo. E a diferença é muito grande, né, Josué? Exatamente. Olha aí, só para a gente ter uma ideia, quando você pega, por exemplo, a abobrinha goiana, lá na Ceasa ela custa R$1 o quilo. No varejo, ou seja, no supermercado, você vai pagar por volta de R$ 3,80, ou seja, 289% a diferença da Ceasa para o supermercado.
E aí você parte para outros produtos, né, Josué? Isso. Por exemplo, beterraba, R$ 1,50 na Ceasa e quase R$ 4,60 no varejo, 206%. A berinjela, 332% de diferença. Chuchu, 371% a diferença de preço do quilo da Ceasa para o quilo no varejo. Ô, Josué, aí nós temos o repolho roxo, 682% de diferença. Absurdo, né? Isso aí já está... R$ 1,20 lá na Ceasa e R$ 9,00 no supermercado. Certo. Numa grande rede de supermercado aqui da cidade. Vagem, 669%. Josué, mas é uma diferença escandalosa, não é não? Escandalosa. Quase que com o preço de 1 quilo que dá para comprar comprar meia caixa de vagem. Meia caixa de vagem, é verdade. É. Por exemplo, e esses produtos são produtos assim de primeira linha ou ainda está mesclado primeira com segunda linha? Principalmente a vagem que eu vi, eu mesmo fiz essa pesquisa lá, a vagem não era da boa não. Para nós lá, no caso da classificação, ela seria uma de segunda. Ô Josué, a gente baseado nesses preços que nós acabamos de ver, seria até interessante o condomínio fazer um tipo de uma feira interna, né? Para vender pelo 1/3 do preço ou ter um lucrinho mais ou menos. Até que o pessoal, a rede varejista, começa a ter um pouco de razoabilidade nesse aspecto aí, porque realmente essa ordem de 300%, 400%, 600%, aí já está muito fora da realidade. Porque, Josué, está certo que o pessoal de um grande supermercado, por exemplo, ele tem funcionário, ele tem segurança, ele tem energia, ele tem limpeza, ele tem uma série de coisas que ele tem que pagar. Agora, você ter aí 300%, 400% em cima, mas quantos mil itens aí também ele comercializa lá dentro, além dos hortifruti, né? Tem os outros itens também. Exatamente. Que no fim acaba mascarando esses outros. Então, uma situação dessa aí corre com o consumo, né? Diminui o consumo, afasta o consumidor e fica... E a caristia sobe. E a caristia fica aí nessa situação. O mercado de Ceasa fica, assim, quase que estagnado, com preços baixos. Verdade. E no varejo a coisa está alta e foge com o consumidor. Se tem um preço mais acessível ao consumidor, vai aumentar o consumo, a demanda da comercialização do varejista, né? Então, tem que ser repensado aí por parte do varejo esse aspecto. Tá certo. Josué, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa. Se Deus quiser, até o próximo. E depois do intervalo, você vai ver que o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade da contribuição sindical rural. E você estabelece metas, você planeja e monitora os seus negócios na sua empresa? Você administra o seu tempo? Esse tema é daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Supremo Tribunal Federal, o STF, reafirmou agora a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade da contribuição sindical rural, instituída pelo Decreto-Lei 1661 de 1971. A decisão foi tomada na análise do recurso extraordinário, em que o plenário virtual reconheceu a repercussão geral da questão e reafirmou o entendimento consolidado do tribunal sobre esse tema. O recurso extraordinário ele foi interposto pela CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, nos autos de uma ação de cobrança da contribuição sindical contra o proprietário rural. No STF, a CNA questionou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP, que entendeu estar caracterizada a hipótese de bitributação, uma vez que a base de cálculo da contribuição, o valor do imóvel rural, é a mesma utilizada para o Imposto Territorial Rural, o ITR. E agora eu vou conversar com Tânia Leão Segurado, ela é graduada em Comunicação Social, especialista em Relações Públicas, MBA em Gestão Empresarial e Análise Organizacional, especialista em Recursos Humanos e Estratégicos e gerente pedagógica do Grupo Destra. E o tema de hoje é sobre as principais demandas dos profissionais atuais. E dentro dessas demandas, nós temos vários pontos importantes. E dentre eles, nós vamos destacar o estabelecimento de metas, o planejamento, o monitoramento, a administração de tempo. E esses serão os temas debatidos no programa de hoje.
Tânia Leão Segurado, bom dia. Bom dia, Tudo prazer bem? estar aqui novamente. O prazer é nosso. Tânia, a gente já vem falando há algum tempo sobre uma série de temas relacionados à parte de gerenciamento, de planejamento, de tempo, de estabelecimento de metas, enfim. E isso é altamente importante, né, para o desenvolvimento da empresa. Sem dúvida, como nós já tratamos em outros programas, hoje também o nosso tema são competências, né, que são demandadas pelas empresas dos profissionais que querem se ingressar no mercado de trabalho ou que querem se manter empregáveis, né? Estabelecimento de metas. Olha, as metas, elas são importantes para que nós saiamos do campo dos sonhos, né? Enquanto eu não estabeleço uma meta, não estabeleço prazo, forma de medir e não parto para a ação, ela simplesmente é um sonho, né? E não é possível dentro de uma empresa que nós continuemos somente a sonhar, né? Sonhar é muito bom, desde que você pegue esse sonho, triture ele e parta para produzir aquilo que você sonhou. Agora, sonhar. É preciso concretizar, né? É preciso concretizar. Porque se você sonhar demais, você acaba perdendo quase tudo. Vem outro e bota aquilo em prática, aquilo que você sonhou. Exato. Agora, de maneira geral, as pessoas sonham muito, né? Bastante. Nós, às vezes, temos boas ideias, mas não partimos para ação, né? E o diferencial das pessoas, né, é esse. Algumas pessoas partem para ação e são bem-sucedidas, outras só ficam pensando, né? Tânia, vamos para um intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre planejamento e monitoramento e também uma coisa muito importante, administração do tempo. É um minutinho só, a gente volta já. Eu estou de volta conversando com Tânia Leão Segurado e agora nós vamos falar de um negócio interessante. Nós vamos falar sobre planejamento e monitoramento. Tânia, é claro que o planejamento e monitoramento, ele tem que vir antes do estabelecimento de metas, né? É assim mesmo? Exato. Temos 3 temas que são importantes. Primeiro, se planeja. Do planejamento nascem as metas ou os objetivos estratégicos e aí sim nasce um plano de ação, aonde ele deve ser monitorado ao longo da sua execução. E outro componente importantíssimo aí nessa trilogia é a administração do tempo, né? Porque sem prazos definidos, sem um bom acompanhamento dessas ações, com um tempo bem determinado, nós voltamos ao que falamos no bloco anterior, voltamos para o mundo dos sonhos, né? Não se concretiza. Agora, no caso do planejamento e monitoramento, e no caso da administração do tempo, a maioria das pessoas, eu não sei se isso é típico de brasileiro ou não, mas a turma eles querem tudo para ontem, né? E não é desse jeito, né? Hoje nós assumimos muitos papéis na vida, né? Então nós precisamos estar muito atentos para papéis que nós não precisamos exatamente assumir ao longo do dia dentro de uma empresa, né? Nós precisamos aprender, às vezes, a falar não no momento correto, para o fato correto, para darmos importância ou prioridade para aquilo que leva resultados. Às vezes a vontade de querer fazer uma coisa é muito grande, mas você tem que saber esperar e engolir aquilo e não fazer. Exato. E dar prioridade a outra coisa, porque depois você vai chegar naquilo que você está querendo fazer. Essa já é uma outra competência muito importante, saber priorizar, dar importância, administrar o tempo naquilo que mais vai gerar resultado ou que é uma urgência realmente para resultados da empresa, para resultados da sua vida pessoal. Pois é, Tânia, essa questão, muitas vezes, pelo fato de ser um programa voltado para o agronegócio, muita gente pergunta o seguinte: nossa, falar sobre planejamento, administração de tempo, falar sobre metas na área rural é altamente importante. Porque a área rural é o seguinte: se você inseminar uma vaca com um sêmen errado, você vai demorar de 3 a 4 anos para recuperar tudo aquilo que você fez por troca de um sêmen, por exemplo, de um boi que não era para ser aquele boi e foi outro. Exato. Planejamento e administração de tempo independe do segmento. É verdade. Né? No agronegócio com sucesso que então ele só se concretiza justamente com a boa administração desse tempo. E o agronegócio, você tem aí um conjunto de fatores que às vezes uma empresa urbana na cidade não tem. Nós temos um problema sério que é o tempo, né? Chuva, sol, tal.
E temos a época certinha para plantar. Você não pode plantar em qualquer época. Então, é complicado se a pessoa não se monitorar. Muito. Administrar o tempo hoje é difícil, né? É valor, né? É valor, né? É dinheiro. É caro. É caro. Tânia Leão Segurado, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa e até uma outra oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Um homem que nunca muda de opinião, em vez de demonstrar a qualidade da sua opinião, demonstra a pouca qualidade da sua mente. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.